Fernando Diniz falou. No vídeo de hoje, você confere todos os destaques da entrevista coletiva do técnico do Vasco, com análises, bastidores e o que realmente importa para o torcedor cruzmaltino. Não perca! Se inscreva no canal Bola News, deixe seu like e polegar apontando para cima e compartilhe com os amigos para fortalecer o canal. Bola News, informação, opinião e futebol sem enrolação. Fecha essa porta aí, por favor. Diniz, boa noite, Thiago Tossas. Parabéns pela classificação para a final da Copa do Brasil. O que passou na sua cabeça quando a classificação para a final foi confirmada? Primeiramente, boa noite. Foi um momento de profundo êxtase, de alegria, de ver a torcida celebrar algo que ela merece muito. E agora a gente deu mais um passo rumo a um sonho de todo vascaíno. Que Diniz, boa noite. Lucas Brasil do Tic Tac Sports. Isso aí, garoto. O Vasco vai jogar contra um Corinthians que tem um treinador acostumado com o mata-mata, que é o Dorival, e vem com confiança, visto que eliminou 2 rivais recentemente. O que esperar tanto para o jogo da ida quanto para o jogo da volta, que será aqui com a presença da torcida vascaína no Rio de Janeiro? Tem tudo para ser uma grande final. O Corinthians tem uma grande equipe, é uma torcida também que apoia bastante. E eles vão jogar um jogo em São Paulo, dentro dos domínios deles, e a gente vai fazer a finalíssima aqui no Maracanã. Então a gente tem que agora saber descansar e começar a preparar, que tem tudo para ser 2 grandes jogos. Diniz, boa noite. Cauê Rodrigues, do Colina 1927. Mais uma disputa de pênaltis. Mais uma vez o Léo Jardim sendo herói. Queria que você falasse um pouco sobre o desempenho do Léo e parabéns pela classificação para a final. Obrigado. Acho que o Léo é um jogador fundamental, cada vez mais identificado com a torcida do Vasco, que melhora a cada dia os fundamentos com o pé, que todo mundo achava que ele não podia jogar com o pé. Hoje ele é cada vez mais importante no início das construções. Jogador extremamente dedicado e é um goleiro, um postulante, na minha opinião, a disputar a Copa do Mundo. O Léo reúne requisitos que colocam ele, para mim, na linha para ser um goleiro convocado para disputar a Copa. Diniz, boa noite. Danilo do Expresso 1923, parabéns pela classificação. Obrigado. 14 anos o Vasco não figurava na final da Copa do Brasil, então tem muito mérito de você e desse grupo. Queria saber da recuperação desse time, já que tem o próximo jogo, quarta-feira. A gente viu um Vasco muito cansado, imagino você também, na dinâmica do final do segundo tempo. Obrigado. O time de eu concordo que acho que a sequência de jogos e a gente ter jogado embora o Fluminense também jogou na quinta, né? Mas jogar na quinta e a gente não vendo uma sequência, a gente acaba mexendo um pouco no time. É um time que tem jogado constantemente. Então, quando tem 2 dias, como vai acontecer agora na quarta, também é sempre prejudicial para o jogador. E na dinâmica que a gente joga de muita intensidade, de ter que às vezes baixar para poder sair jogando, e os jogadores com muita mobilidade no campo, eu achei que hoje, nos 25 minutos para frente, a gente deu uma cansada meio generalizada. Entretanto, a gente tem um comportamento tático, os jogadores que estão jogando estão mais acostumados a jogar juntos, que eles acabam muitas vezes se achando na parte tática e suprindo um pouco o cansaço que chegou pra gente. Pensando no jogo do Corinthians agora, o que a gente tem mais que fazer agora é recuperar. A recuperação começou agora. Tem que comer bem, dormir bem, saber descansar nesse primeiro momento, para recuperar e fazer algum tipo de ajuste na terça-feira para poder enfrentar o Corinthians na quarta. Diniz, Sérgio Quinde, canal Atenção Vascaínos, parabéns pela vitória, pela classificação. Em determinado momento no segundo tempo, você chamou a torcida do Vasco, pediu apoio da torcida, e imediatamente a torcida do Fluminense te xingou. Queria perguntar o que você sentiu naquele momento e perguntar também se, pelo histórico recente contra o Corinthians, né, não muito favorável ao Vasco, se esse time e você estão prontos para ser campeão pelo Vasco e receber o apoio de uma torcida que idolatra os seus campeões.
Em relação à primeira pergunta, é super normal, né? Esse tipo de. Hoje eu estou no Vasco e a torcida do Fluminense está fazendo o que acha que tem que fazer, protegendo o clube deles, né? E o meu negócio é com a torcida do Vasco. A torcida do Vasco respondeu e começou a cantar, que era o que eu queria, e isso que, na minha cabeça, foi isso que valeu. Em relação ao retrospecto, acho que o retrospecto ele vai entrar nessa decisão para nada. Eu acho que são 2 jogos completamente diferentes desse retrospecto recente do Vasco e Corinthians. E a gente vai procurar fazer o máximo para poder dar essa alegria tão sonhada para o torcedor. Boa noite, Diniz. Pedro Cobalé do Lance. Parabéns pela classificação para a final. A minha pergunta eu queria ser um pouquinho sobre os bastidores. De decidir quem bateria os pênaltis, queria saber se os jogadores se ofereceram. A gente sabe que o Vitor Luiz, por exemplo, é um jogador que costuma bater bem pênalti. Contar um pouquinho como é que foi essa escolha. Então, eu, na minha carreira inteira, quando tem hipótese de mata-mata decidir em pênalti, a gente começa a treinar antes. Semana passada nós estamos treinando pênalti. Quase todo dia. Não é uma coisa improvisada. É uma coisa. Então a gente sabe mais ou menos quem bate bem, quem fica mais à vontade para bater. No jogo de hoje tinha jogadores que estavam cansados, mas estavam chegando perto do final. E era jogador que eu sabia que ia acabar batendo pênalti. Então foi uma coisa muito estudada. Essa disputa de pênalti, especificamente essa, porque a gente teve um tempo, os jogadores foram treinando consistentemente todos os dias, até em aquecimento a gente fazia cobrança de pênalti para prepará-los. Então eles chegaram muito, muito prontos para a disputa, que eu acho que teve um efeito, teve um efeito extremamente positivo. Boa noite, Diniz. Sérgio do podcast Cruz Maltino. Parabéns pela classificação. Obrigado. Eu queria que você fizesse uma análise do jogo no todo. Como o Vasco teve um bom primeiro tempo ali, sofreu um gol numa infelicidade do Paulo Henrique, começou na pressão os primeiros ali 15, 20 minutos, assim como você falou, e cansou, né? E aí queria que você fizesse uma análise mais aprofundada. Eu acho assim que eu vou até ir um pouquinho além, se você me permite. O Vasco jogou melhor que o Fluminense as 2 partidas. Inclusive hoje jogou melhor do que o jogo de quinta-feira. A gente foi mais dominante hoje do que quinta-feira. Exceção aos 15 minutos finais, que ficou um jogo mais de trocação, o jogo ficou mais aberto. A gente errando um pouco mais de passe do que o natural, e o jogo ficou. Embora o Léo Jardim não fez uma defesa, nem no jogo passado nem nesse jogo. Não tiveram uma bola na trave, uma coisa nada assim. Então foi uma passagem para a final muito justa, que a gente foi merecedor no confronto. O Fluminense tem um grande time, um time muito bem treinado, fez uma campanha de final de campeonato maravilhosa, contrataram um excelente treinador, que é uma pessoa que eu gosto como treinador e como pessoa. Entretanto, nesses 2 confrontos, passou o time que foi melhor. Hoje, esses 15, 20 minutos finais, que o jogo ficou mais igual e o Fluminense estava, às vezes, chegando um pouco mais em velocidade, teve umas bolas alçadas na área que eles acabaram não tendo muita felicidade para concluir. E o melhor momento nosso na partida, eu achei que foi o começo do segundo tempo. A gente voltou com muita imposição, a gente saiu com muita troca de passe desde lá de trás, com um outro erro, mas assim, a maioria com acertos. E o Fábio hoje, que é uma coisa impressionante, como um cara de 45 anos consegue pegar tanto. Eu sempre falei isso, que merece ser estudado. Tanto ele quanto o Thiago Silva. Aqui, Diniz, João Silva do canal Colina em Foco. Parabéns pela classificação. Pênalti costumam dizer que é loteria, você já falou, né, que costuma treinar bastante, mas eu gostaria que você tentasse explicar, até baseando-se nesse elenco, que antes mesmo de você chegar, eles já estão ganhando partidas nos pênaltis. Na campanha do ano passado foram 3 classificações dessa maneira, e nessa também são as 3 com você. E aí, é mérito, é sorte, é competência, é mental, é psicológico? O que você atribui a essa grande felicidade do Vasco em cobrança de pênalti? Se me permite também, Maracanã, São Januário, já está definido o Maracanã. Queria que você falasse um pouco também sobre isso. Obrigado. Eu acho que é uma combinação de muitos fatores, mas um muito decisivo é você ter um goleiro especial. Isso faz muita diferença, porque o Léo Jardim é um goleiro especial, tanto para jogar de maneira normal o jogo e em cobrança de pênalti. Eu acho que a outra questão, eu falo da minha chegada aqui, é muito treino, inclusive treino de cobrança de pênalti. E sempre vai ter um pouco da casualidade, não é que você faz tudo certo e se tiver pênalti você vai ganhar. Mas acho que a gente aumenta a chance de ter sucesso treinando de maneira sistemática e respeitando todos os adversários.
Nós treinamos para os pênaltis para o Fluminense igual nós treinamos para o Operário. Não teve diferença. A gente foi preparando na Sul-Americana também. Quando for a mata-mata tinha chance de pênalti. A gente sempre começa a treinar antes. Eu acho que o treinamento ele favorece. Você identifica também, os jogadores ficam mais à vontade, conversando, e você acaba perguntando e sabendo o histórico do jogador nos outros clubes, se é acostumado a bater. Porque às vezes o jogador treina muito bem, mas não tem frieza para bater, não gosta de bater. E na hora do jogo, o aspecto emocional ele é muito decisivo. Eu acho que nisso a gente foi muito bem em todas as disputas, no aspecto emocional, na hora de bater os pênaltis. E sempre aquela coisa, né, que você bota um cara igual o Vitor. Vocês sabem como é que é, né? Espero que vocês um dia, quando acontecer, não façam com um treinador que é muito cruel da parte de vocês quando vocês fazem isso. Botou um jogador frio, tá burrice. Aí se o cara faz gol, não é burrice, o cara perde o pênalti. Isso é uma coisa que eu sempre tô falando, né? É um resultadismo tosco, tolo, de pessoas sinceramente ignorantes, sem culhão, para poder encarar a vida como ela deve ser encarada. Em relação ao Maracanã e São Januário, a gente tem assim é tudo muito difícil. Existe uma predileção, acho que geral, por São Januário, por ser a nossa casa. Ao mesmo tempo, aqui a gente tem uma energia e tem um gramado que reúne condições muito melhores e tem uma atmosfera que contempla muito mais vascaíno. Então a gente consegue colocar aqui, sei lá, mais do que o triplo de pessoas para vir no Maracanã. Então, quando você junta tudo, e assim, os jogadores foram muito determinantes nisso, para aproveitar essa atmosfera e serem favoráveis, assim, sempre muito difícil, porque eles gostam muito de jogar lá, e nesse momento, principalmente se a gente precisa, igual no jogo, fazer gol, e o jogo acelere, o Maracanã hoje reúne condições melhores do que São Januário para a gente praticar o nosso jogo. Aqui, Diniz, boa noite. Parabéns pela classificação. Jonathan, BTB Esportes. Queria a sua avaliação sobre o Pumita Rodrigues, né? O torcedor até costuma descontrair, e atuando agora pelo lado esquerdo, que Diniz desentortou o Puma Rodrigues. A gente chama isso de versatilidade. Puma é um cara resiliente, passou um tempo pelo banco de reserva e hoje ele faz o gol de pênalti decisivo. Se isso também, além da sua avaliação, se isso credencia para fechar a renovação dele, que o contrato dele se encerra agora no final do ano. Obrigado, Diniz. Eu acho que ele está cada vez mais perto de renovar. Acho que é um desejo do Puma, um desejo do Vasco, um desejo meu, já falei isso explicitamente. Ele é um jogador que reúne características muito importantes para um grande jogador de futebol, ainda mais sendo lateral. É um jogador que tem boa velocidade, um jogador grande, um jogador que tem um tempo de bola excelente, tem uma vocação ofensiva bem contundente. Se você somar os dois jogos, talvez o Puma foi o jogador que esteve mais perto de fazer gol. No primeiro jogo, acho que teve 5 oportunidades. Hoje ele esteve na frente, participando de cruzamentos. Então, assim, ele foi. E ele, que era isso é uma coisa que eu acho que vocês devem concordar comigo, principalmente nesses dois jogos, ele defensivamente foi muito bem. Embora hoje o jogo saiu um gol, o primeiro gol saiu ali pelo lado dele, mas ele ficou numa situação de uma dobra de marcação, ele teve que sair um pouco e tomou a bola, e o Robert Renan chegou um pouquinho atrasado. Mas ele foi muito bem defensivamente também, então ele está vivendo um momento muito especial. Ele é um cara que tem um carisma com o gol, embora seja lateral, um cara que tem uma coisa com o gol, quase como se fosse um atacante. Ele gosta de fazer gol, ele está perto, a bola sobra para ele fazer gol. Ele é um lateral artilheiro. E na hora de bater o pênalti, ele sempre, contra o Botafogo, a mesma coisa. Ele se bota à disposição para bater. Ele é frio para bater, ele sabe bater e tem frieza para bater. Diniz, boa noite. Bruno Murito, do GE. Eu queria te perguntar sobre dois jogadores assim que, pelo menos na parte física, estão vivendo momentos opostos, né? O Thiago Mendes, ele chegou no início do ano, teve algumas dificuldades no início, mas, na minha opinião, pelo menos, ele fez 2 grandes partidas nas semifinais, assim, e está muito bem fisicamente agora, né? Ele demorou um pouco a entrar nesse quesito, mas agora ele está muito bem. E, por outro lado, o Nuno Moreira parece que está numa maratona de jogos, né? Já tem quase 1 ano e meio, né? Um jogador que não teve férias. Como talvez tentar compensar aí algum descanso a mais, até quarta-feira? Porque o Nuno, você acha também que caiu um pouco de rendimento por causa dessa parte física dele? Obrigado. Eu acho que o Nuno, na minha opinião, fisicamente ele fez uma das melhores partidas de que eu estou aqui hoje. Então é muito difícil assim, de pegar essa avaliação de uma maneira
fria, e você fala assim, então ele jogou muito, 1 ano e meio, mas você pegar desde que eu cheguei aqui, hoje, fisicamente, talvez o jogo que ele conseguiu ser mais intenso, e eu tirei ele, eu podia ter deixado ele mais um pouco, porque ele estava aguentando o jogo. Então tem outros aspectos. Eu acho que o Nuno, no fundo, ele tá reconhecendo novos limites que ele pode ter. Eu gostei muito da partida dele hoje, inclusive no aspecto físico. Ele teve muita mobilidade, ele participou do lado direito, do lado esquerdo, chegou na frente, ajudou a marcar. Então ele foi muito bem. E o Thiago Mendes é um jogador... Fazia muito tempo que eu não vi o Thiago Mendes jogar, né? Eu, no fundo, acompanhei muito o Thiago início de carreira aqui, Goiás e São Paulo. Então faz 8 anos, mais ou menos, que eu não via o Thiago jogar. E quando ele saiu daqui para a França, eu imaginei, sinceramente, que o Thiago ia ser um jogador que ia disputar, inclusive, a Copa do Mundo. Porque era um jogador que eu sempre gostei muito. Muito vigor físico, muito técnico. É um jogador que ocupa muito espaço no campo. Isso posto, ele ficou quase 3 temporadas no Catar. Então, no momento, ele na França, ele foi para o Lille, depois para o Lyon, aí foi baixando ali um pouquinho e foi para o Catar. Você ficar 3 anos jogando no Catar, com poucos jogos, um sol muito forte, uma outra condição de treinamento, treina muito abaixo, um ritmo muito lento. Você ficar 3 temporadas no Catar, com 33 anos, idade do Coutinho, idade do Tietê, idade um pouco, acho que parecida com a do Felipe, quando voltou do Catar, o Juninho Pernambucano, você não volta sem pagar uma conta. E ele pagou a conta que tinha que pagar. Ele chegou muito destreinado, muito fora de forma, e ele, inclusive, tinha machucado lá, então ele chegou voltando de lesão. E hoje, depois de um tempo, quando ele ganhou condição física, esse jogador que não me surpreende nada. Ele é um jogador acima da média, que conhece muito da posição, um jogador que tem energia física e muito técnico e que joga, jogador grande, que dá peso para a equipe. E eu concordo com você que ele fez 2 grandes jogos. Fernando Diniz, boa noite, parabéns pela classificação. Obrigado. Lineker Biondi, canal Hora do Vasco. Essa final ela marca um momento de transição dentro de campo e fora também, né? Falando da instituição, porque é a final mais importante, ou talvez os 2 jogos mais importantes dos últimos 14 anos. A gente tem também um período de transição de material, de fornecedor de material esportivo. Hoje tem a Nike que internacionaliza muito mais a marca Vasco. A gente tem também, possivelmente, a prospecção de um novo patrocinador master. A gente tem, possivelmente, a venda da Vasco SAF, a reforma de São Januário. Então, é um momento de transição muito importante na instituição. E, dentro de campo, também tem jogadores assimilando, né, colocando seu nome na marca do clube, talvez credenciando para permanência em 2026. E eu queria entender se a comissão técnica, os jogadores já assimilaram esse momento de transição tão importante, campo e extracampo. E queria que você comentasse sobre isso. Obrigado. Eu acho que todo mundo vive um pouco essas coisas que você está dizendo, que você disse, que momento importante. O mais importante, eu acho, de tudo, é o Vasco estar na final, sabe? Os jogadores e a gente de comissão, tudo isso é uma consequência, tem um pouco mais de peso, mas o peso maior, isso são essas coisas que você citou, da troca de patrocínio, é um agregado para o Vasco. Mas o que todo mundo está muito conectado junto com a torcida é a possibilidade do Vasco chegar numa final e ter a chance de trazer essa alegria que a torcida merece. O resto vai vir como consequência. Acho que a gente tem que focar muito essa semana, fazer o melhor, buscar o melhor, se superar, todo mundo em todos os sentidos, para a gente conseguir entregar tudo que a gente puder desses 2 jogos para trazer, como eu disse, essa alegria para o torcedor. E o fato aqui, que nem a gente comentou na pergunta de poder jogar aqui no Maracanã, de tudo aquilo que eu já falei, assim, os jogadores acabam assim, você vai vivendo uma atmosfera como essa, e é uma casa que o Vasco tem muita história aqui também, né? Então é um negócio que foi acontecendo de uma maneira muito natural, que fizeram com que os jogadores ficassem muito à vontade, à vontade no sentido de que, em princípio, todo mundo queria só São Januário, e as coisas foram acontecendo de uma tal maneira que essa possibilidade se abriu e escolheram a escolha foi de poder fazer essa final aqui. Aqui, Diniz. Boa noite, Eduardo Alves, Vável Brasil.
Eu queria que você falasse um pouco sobre o Paulo Henrique, que acabou, infelizmente, marcando um gol contra no primeiro tempo, mas na segunda etapa conseguiu ter uma performance interessante, mostrando até uma certa recuperação. Eu queria saber se houve alguma conversa no intervalo para poder ajustar esse aspecto mental e, claro, se você pudesse compartilhar algum detalhe dessa conversa com a gente. Na conversa foi de estímulo total para o PH. Ele foi um jogador que já nos deu muitas alegrias, muitas vitórias, foi para a seleção, é um jogador que tem chance de disputar a Copa do Mundo e eu acho que ele conseguiu reagir muito bem. Como tem que reagir um jogador que tem a história que ele tem já no Vasco, um jogador que tem muita identificação também com o torcedor, e a gente ficou muito feliz por ele poder, porque não é fácil no jogo de semifinal, às vezes você se sentir culpado ou para baixo, mas ele conseguiu, e teve apoio de todo mundo também, conseguiu, isso mostra a grandeza do Paulo Henrique. Diniz, boa noite, Davidson do canal Time Web Sport. O Vasco virou o primeiro jogo aqui no Maracanã e acabou perdendo o segundo. Como fazer para os jogadores manterem o alto nível de concentração para a hora da penalidade, já que o Vasco vem sofrendo pressão por títulos nos últimos anos? Obrigado. Eu acho que a virada, como eu já falei nos jogos, eu achei que o jogo de hoje jogou até melhor que o jogo passado, porque a gente não controla o resultado do jogo, mas era mais factível a gente ter virado ganhando a partida do que perdendo, né? A gente teve, o Fábio pelo menos fez umas 3 defesas muito boas, a gente teve muita contundência de chegar, de chute fora da área, de cruzamentos perigosos. E na hora e a gente não, eu acho que o nosso time nesse tempo que eu tô aqui, ele passou por muita coisa, que no fundo todas as coisas acabam cooperando para o bem, que até os momentos de dificuldade, como as 5 derrotas seguidas, nesse momento quando você perde, ou você melhora ou você piora, você não fica estável. Eu acho que o Vasco soube melhorar nos momentos de dificuldade. Eu acho que a gente nesse dia também imitou um pouco a torcida, que parece que quanto mais é testada, mais se apaixona e mais mostra dedicação e se declara cada vez mais apaixonada pelo Vasco. Eu acho que o time também, nos momentos que a gente desceu, que a gente vacilou, a gente foi reconhecendo nossos erros e foi se juntando e se fechando como time. Eu acho que dessa forma a gente chegou muito forte para disputar esses jogos contra o Fluminense e a gente de fato espera agora nessa semana conseguir se unir ainda mais para fazer 2 grandes jogos. Diniz, boa noite. Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Mais uma vez eu queria falar sobre um atleta colombiano, o zagueiro Carlos Cuesta, que vem fazendo partidas e partidas de alto nível. Queria que você fizesse uma análise do Carlos Cuesta, porque ele acaba também ajudando Robert Renan, PH e até os próprios volantes, né? Thiago Mendes é um jogador experiente, já jogou na Europa, e o Barros que vem crescendo. E se como diz um amigo meu, foguete colombiano, se o Andrés Gomes, ele saiu por cãibra, cansaço, e parabéns pela classificação, professor. Não, obrigado. O Andrés, ele saiu porque estava cansado e já fazendo os 10 últimos minutos dele, ele estava bem cansado e justificado, né? Porque ele correu muito, ele sprintou muito, ele fez muita jogada individual e estava voltando para recompor. E a gente resolveu trocar por conta do cansaço mesmo. E o Cuesta, eu acho que foi um jogador que a gente foi um acerto muito grande. Ele trouxe uma característica que a gente não tinha, um jogador mais viril. E embora ele tenha só 25, 26 anos, ele parece um senhor jogando. Parece que ele é bem mais velho do que ele de fato é. Então ele traz um equilíbrio para a equipe muito importante. E eu concordo com você que ele acaba conectando melhor com o Paulo Henrique, com o próprio Barros, até com o próprio Robert Renan. Então ele foi um grande acerto essa contratação. Obrigado, Fernando. Valeu. Diniz. Boa noite a todos. Diniz, cadê?